A propriedade intelectual é um campo que abrange diversos ramos do direito e são destinados a proteger criações da mente humana. Isso inclui não apenas o direito autoral, mas também a propriedade industrial, que engloba marcas e patentes. Nosso foco agora é explorar o direito autoral. Então, o direito autoral abrange uma ampla variedade de criações intelectuais, incluindo, mas não só isso, tá? As obras literárias, como livros e textos, obras artísticas, como pinturas e esculturas, obras musicais e composições, obras audiovisuais, filmes, programas de TV, projetos de design, incluindo projetos de móveis, fotografias e ilustrações e também a arquitetura. Então, o direito autoral tem um alcance bem abrangente, protegendo diversas formas de expressão da criatividade. Então, compreender a lei de direitos autorais é fundamental para garantir que os direitos dos autores e dos criadores sejam respeitados em suas respectivas áreas de atuação. O direito autoral e a propriedade industrial são dois ramos diferentes da propriedade intelectual, que protegem diferentes tipos de criação e ativos intangíveis. Então a gente vai explorar as principais diferenças entre eles. O direito autoral se aplica principalmente a obras de natureza artística e intelectual. Isso inclui literatura, música, artes visuais, fotografia, arquitetura, software e, no contexto da nossa aula, projetos de móveis. O foco principal do direito autoral é proteger a expressão original e criativa das ideias. Já a propriedade industrial se concentra em proteger invenções e criações industriais. Isso inclui patentes para inovações técnicas, marcas registradas para identificação de produtos e serviços, desenhos industriais para proteção de designs de produtos e indicações geográficas para produtos associados a uma origem geográfica específica. O principal objetivo do direito autoral é proteger o trabalho do autor contra a reprodução não autorizada e garantir que ele receba créditos e, em muitos casos, compensação financeira pelo trabalho criativo feito. O foco está na promoção da criatividade e expressão cultural. Já a propriedade industrial visa incentivar a inovação e a concorrência justa, protegendo as criações técnicas e comerciais. Ela oferece aos titulares dos direitos um período exclusivo para explorar suas invenções ou marcas registradas no mercado. O direito autoral abrange uma ampla gama de indústrias criativas, incluindo artes, entretenimento, publicações, design e software, como a gente já falou. No contexto da marcenaria, ele se aplica principalmente a projetos de móveis e alguns elementos de design. E a propriedade industrial é especialmente relevante para empresas e inventores envolvidos em pesquisa e desenvolvimento de produtos patenteados e branding. Ela é comumente aplicada em setores como tecnologia, farmacêutica, manufatura e comércio, mas também pode ser aplicada na marcenaria e a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Em relação ao prazo, o direito autoral tem uma duração que se estende por toda a vida do autor, mais 70 anos após a sua morte. Depois desse período, a obra entra em domínio público. O tempo na propriedade industrial varia dependendo do tipo dessa propriedade. As patentes, por exemplo, têm um prazo limitado, geralmente em 20 anos, enquanto as marcas podem ser renovadas indefinidamente, desde que continuem sendo usadas. Então, em resumo, o direito autoral se concentra na proteção das criações artísticas e intelectuais, promovendo essa criatividade, essa expressão cultural, enquanto que a propriedade industrial visa proteger invenções e criações industriais, incentivando então a inovação, a concorrência justa, principalmente em setores técnicos e comerciais. Ambos são fundamentais para fazer essa proteção dos direitos de criadores e inventores, e cada um em sua respectiva área de atuação. Para que um projeto de arquitetura ou design de um móvel seja protegido pelo direito autoral, ele deve atender a algumas características e cumprir certos requisitos legais. A gente vai analisar essas características e elementos que desencadeiam a proteção do direito autoral. Então, para ser protegido pelo direito autoral, um projeto de arquitetura ou design de móvel tem que ser original.
Isso significa que ele precisa ser uma criação única e não uma cópia direta ou uma mera reprodução de alguma coisa já existente. A originalidade é um dos pilares da proteção pelo direito autoral. Além disso, o projeto deve ser fixado em um meio tangível, como papel, digitalmente, um desenho técnico ou de alguma forma registrada de modo que pode ser reproduzido, comunicado e percebido de uma maneira duradoura. O simples conceito ou ideia não é protegido pelo direito autoral, mas a expressão pelo meio físico ou digital é. A criação do projeto deve envolver um esforço intelectual e criativo por parte do autor. Isso significa que a obra deve refletir o pensamento original e a criatividade, indo além de uma simples tarefa mecânica ou funcional. Embora o direito autoral proteja a expressão criativa, ele não protege elementos funcionais ou utilitários do projeto. Por exemplo, o direito autoral não vai proteger as características puramente funcionais de um móvel, mas sim todos os elementos de design que têm um caráter estético e criativo. A combinação única de elementos e a seleção de detalhes específicos de um projeto podem ser suficientes para garantir sua originalidade e, portanto, a proteção pelo direito autoral. Isso significa que a maneira como os elementos são organizados e combinados pode ser fundamental para determinar se um projeto é protegido ou não. Embora não seja um requisito estrito para proteção, é uma prática comum incluir um aviso de direito autoral. Por exemplo, o símbolo do copyright, o nome do autor, o ano da criação, no projeto que você está publicando. Isso ajuda a informar os outros que você reivindica direitos autorais sobre aquela obra. Ainda que o direito autoral seja automaticamente concedido assim que uma obra é criada e fixada em um meio tangível, registrar a obra junto ao órgão competente de direito autoral, no Brasil, a Biblioteca Nacional, pode oferecer benefícios adicionais em caso de uma disputa legal, como a comprovação mais fácil da autoria e da data da criação. É super importante entender que, em muitos casos, os projetos de arquitetura e design de móveis são automaticamente protegidos pelo direito autoral assim que eles são criados. Mas é importante seguir essas práticas recomendadas, como manter registros adequados, incluir avisos de direito autoral, e você pode reforçar sua capacidade de proteger e fazer valer seus direitos autorais em caso de disputa, tomando esses cuidados. Lembra sempre que as leis de direito autoral podem variar, então é aconselhável buscar orientação legal específica para entender como elas se aplicam na sua jurisdição e como podem proteger seus projetos de arquitetura e design de móveis. Um profissional do direito pode entender o seu caso específico e te orientar em quais condutas e meios de proteção são ideais para cada caso. É importante a gente mencionar aqui que existe ainda a possibilidade da criação de um móvel ser protegida por desenho industrial, ou ainda por uma patente. Mas cada uma dessas proteções exige diferenciais, como a gente vai falar aqui agora. Então, para que a proteção pelo desenho industrial seja elegível, ele deve seguir as seguintes características e elementos. A primeira delas é a aparência estética. A proteção pelo desenho industrial se concentra na estética do móvel, incluindo características visuais como forma, contorno, cores, texturas e ornamentação. Os elementos devem ser principalmente de natureza estética e não funcionais. Novidade e originalidade. O design do móvel deve ser novo e original, não pode ser idêntico ou substancialmente similar a nenhum design anteriormente divulgado ao público. Tem também a individualidade distinta. O design do móvel pode ser único o suficiente para ser prontamente distinguível de outros designs existentes. Deve ter um caráter, então, distinto e individual. E, principalmente, a aplicação industrial. O móvel deve ser suscetível à aplicação industrial, o que significa que ele pode ser fabricado em série para comercialização. Para estabelecer direitos exclusivos sobre o design, é necessário registrar o desenho industrial junto ao órgão competente de propriedade industrial no país, que é o caso do INPI. Agora a gente vai falar da patente, que é uma proteção por inovação técnica, e a sua obtenção é apropriada para móveis quando a inovação está relacionada a elementos ou características técnicas e funcionais do produto. Então, para que um móvel exija registro de patente, ele deve ter as características que eu vou falar agora. Também a inovação técnica,
Então, a patente é concedida para inovações técnicas específicas que envolvem um novo método, um novo processo, dispositivo ou a função de um móvel. Isso pode incluir, por exemplo, mecanismos de dobradiças patenteadas, sistema de montagem exclusivo ou funcionalidades inovadoras. Outro elemento é a novidade e a não obviedade. Isso significa que a inovação deve ser nova e não óbvia para um especialista ali no setor. Deve representar uma contribuição significativa e não ser uma simples aplicação de conhecimento pré-existente. E a inovação tem que ter uma aplicação prática, uma utilidade industrial, ou seja, deve ser funcional e ter capacidade de ser fabricada e aplicada em produtos. Para obter a proteção pela patente, é necessário registrar a inovação junto ao órgão competente de propriedade industrial do país, que é o INPI, como eu já falei. O processo de obtenção da patente é mais complexo do que o registro de desenho industrial e geralmente requer uma análise um pouco mais detalhada. Então, para resumir, a proteção por desenho industrial é adequada quando o foco está na estética e na aparência do móvel, enquanto que a patente é apropriada quando a inovação está relacionada a elementos técnicos e funcionais. Mais uma vez, é super importante consultar um profissional legal especializado em propriedade industrial para determinar a melhor forma de proteger sua criação de móveis, seja pelo meio do desenho industrial ou pela patente. E aí ele vai avaliar as características específicas da sua inovação. Agora que a gente já entendeu o que é o direito autoral e de como uma criação sua pode ser protegida por esse direito, e agora que a gente já entendeu também como uma criação também pode ser protegida pelo desenho industrial e pela patente, vamos entender como que no dia a dia o direito autoral está presente para os profissionais da marcenaria, bem como para a produção de móveis sob medida. Então, o direito autoral está presente em projetos de arquitetura executados por profissionais da marcenaria, quando esses projetos envolvem elementos criativos e originais. Isso inclui o design de ambientes que incorporam móveis sob medida. Se um profissional da marcenaria cria um design exclusivo para um ambiente, como uma cozinha planejada, esse design pode ser protegido por direito autoral. E essa proteção abrange elementos estéticos e criativos, como a disposição dos móveis, o design de armários, prateleiras e outras coisas. O registro de um projeto de marcenaria junto ao órgão de direitos autorais pode ajudar a estabelecer a autoria e a data da criação, o que pode ser útil em caso de disputas futuras. Então, nesse caso, se outra pessoa copiar exatamente o projeto sem a permissão do autor original e começar a oferecer o mesmo design aos clientes, isso constituiria uma violação ao direito autoral. É claro que essa violação precisaria chegar ao conhecimento do detentor do direito autoral, que, no caso de se sentir violado, pode buscar reparação judicial por ter tido seu direito explorado por outra pessoa. Da mesma forma acontece em desenhos de mobiliário, lembrando novamente que precisa cumprir os requisitos que a gente já mencionou para que haja proteção pelo direito autoral. Então, se um designer, marceneiro, marceneira produz um móvel protegido pelo direito autoral e tem a sua obra copiada e comercializada, a situação é passível de reparação por danos ao direito do autor. Imagina aí você, as cadeiras, poltronas e tantos outros móveis famosos de designers famosos no Brasil, como Sérgio Rodrigues, Joaquim Tenreiro, Lina Bobardi, Zanini Caldas, Oscar Niemeyer, o Jorge Zalzupin e tantos outros, tendo as suas obras icônicas copiadas por aí. Nesses casos, os móveis são protegidos pelo direito autoral e só podem ser comercializados pelos próprios designers ou marceneiros e ainda pelas lojas específicas que são autorizadas a reproduzirem comercialmente esses móveis. Outra situação corriqueira no nosso mercado é a contratação de fotógrafos para registrar a conclusão de uma instalação e entrega de móveis sob medida. As fotografias são obras criativas e artísticas, então os fotógrafos têm os direitos autorais sobre essas imagens. Qualquer uso não autorizado ou reprodução dessas fotografias sem a permissão do fotógrafo pode violar esses direitos. Existe também a prática de postagem de projetos da marcenaria, móveis, ambientes decorados em redes sociais. Mas é importante entender que os direitos autorais ainda se aplicam a essas imagens e designs.
Ao compartilhar seu trabalho nas redes sociais, o profissional da marcenaria tem o direito de controlar como suas criações são usadas. Isso inclui a proibição da reprodução não autorizada e o direito de receber créditos adequados. E aqui eu acho importante a gente falar da prática comum de compartilhar projetos e imagens vistos aí nas redes sociais. Nesses casos, é importante a gente agir com responsabilidade e respeitar esses direitos. Copiar ou replicar um projeto visto nas redes sociais sem a permissão do autor pode constituir uma violação aos direitos autorais. Então, é aconselhável buscar autorização e, quando necessário, pagar pelo uso ou pela reprodução dessa criação. Então, em resumo, o direito autoral está presente em muitos aspectos do segmento da marcenaria. Desde lá os projetos da arquitetura até os desenhos de móveis exclusivos e as fotografias. O respeito pelo direito autoral é essencial para manter um ambiente legal e ético na marcenaria, promovendo a criatividade e protegendo o trabalho de profissionais e artistas. Então, depois de tudo que a gente viu até aqui, eu quero dar algumas dicas sobre como respeitar o direito autoral no nosso mercado da marcenaria. E também orientar você a tomar algumas precauções para que tenha o seu direito resguardado. Então, a primeira coisa é entender o que é o direito autoral, saber o que é a lei de direito autoral, né? Conhecer as regras é o primeiro passo para respeitar elas. E você já deu esse primeiro passo agora. Dê sempre o crédito adequado ao que você está fazendo. Então, se você compartilhar imagens de projetos de outras pessoas nas suas redes sociais, então se certifica de dar o crédito ao autor original. Isso é super importante quando você compartilha trabalhos de terceiros. Assim como se você produziu os móveis sob medida e postou nas suas redes, não deixa de marcar o profissional de arquitetura que desenhou o projeto. Isso é legal para você manter boas relações e até mesmo demonstrar um profissionalismo. Peça a autorização. Se você deseja usar ou reproduzir um design ou um projeto criado por outra pessoa, entre em contato com o autor para ter essa permissão. A maioria dos criadores vai gostar dessa abordagem respeitosa. Evite a cópia não autorizada. Nunca copie um projeto ou móvel sem a devida permissão ou sem garantir que ele não esteja protegido por direito autoral, inclusive se isso for um pedido do cliente. E agora, para proteger o seu próprio direito autoral, documente e registre todas as suas criações. Então mantenha esses registros detalhados de seus projetos, desenhos, incluindo as datas de criação. Em alguns casos, registrar seu design em algum órgão de propriedade intelectual pode ser benéfico. Marque as suas imagens e desenhos. Quando você compartilhar seu trabalho nas redes sociais, considere marcar suas imagens com a sua assinatura digital ou algum logotipo. Isso ajuda a identificar claramente o autor. Ao se relacionar com arquitetos e até mesmo com seus clientes, peça que qualquer post sobre os móveis produzidos por você tenha os devidos créditos de que você foi o profissional que produziu. Escreva políticas de direito autoral. No seu site, no seu perfil das redes sociais, inclua informações claras sobre seus direitos autorais e como os outros podem ou não usar o seu trabalho. Responda a eventuais violadores. Então, se alguém utilizar suas criações sem permissão ou apropriação indevida, tome medidas adequadas. Isso pode incluir a solicitação da remoção do conteúdo ou, em casos um pouco mais graves, buscar assistência judiciária. E por fim, eu queria dar algumas dicas a mais sobre postagens em redes sociais dos seus trabalhos. Então, vamos lá! Seja transparente. Ao compartilhar seu trabalho nas redes sociais, seja transparente sobre sua autoria. Indica claramente que você é o criador ou designer do projeto, incluindo a data completa da criação. Use marcas d'água. Considere o uso de marcas d'água discretas em suas imagens para indicar a sua autoria. Isso pode dificultar a apropriação indevida. Acompanhe suas postagens. Monitore regularmente suas postagens nas redes sociais para garantir que ninguém esteja usando elas sem a devida permissão ou crédito. Respeite as políticas das redes sociais. Então você precisa saber que as redes sociais que você utiliza muitas vezes têm regras específicas para proteger os direitos autorais.
Eu espero que você tenha compreendido o que é o direito autoral, que o elemento base para que exista o direito autoral é a originalidade. Nos móveis sob medida é muito complicado falar que existe direito autoral num armário de 4 portas, por exemplo. Mas não subestime a sua criatividade, você pode criar móveis super originais e que sim, são resguardados pelo direito autoral. Lembrando que as leis de direitos autorais são complexas e podem variar a depender da situação. Então é importante consultar um profissional legal especializado em propriedade intelectual para ter uma orientação específica em relação à sua situação. Eu, Letícia, espero ter te ajudado com as informações e com o material apresentado. Eu te convido a avaliar e deixar seus comentários e sugestões sobre o curso. Um grande abraço e até a próxima!